E aí galera, bora para mais um review para a linha de One Piece aqui da SH Arts. Finalmente chegou o Luffy, baseado aí no visual de Egghead, o Luffy Gear 50. E tô muito ansioso para essa peça, cara. Finalmente chegou aqui uma versão que vai ser a definitiva pro Gear 50. Principalmente porque tem muitas melhorias em relação ao primeiro lançamento, baseado ali no arco de Wano. E sem enrolação, né? Vamos ver como é que ficou. Detalhe, aqui a caixa tá bem grande, uma caixa enorme aqui. E tem muitos itens, né? Esse aqui é um exclusivo Tamashii Web. E aí a gente vai ter muitas opções de itens, como a gente já tá vendo aqui na caixa, né? Então vamos abrir sem enrolação pra gente poder ver tudo que tem aqui. Vou pegar o estilete, abrir aqui na lateral. Bem tranquilo. E a gente acessa o blister aqui, puxando ele pra fora. Peraí que enganchou. Até enganchando aqui. No caso a gente tem a base presa aqui pelo Durex aí, engancha mesmo. Mas aí eu já tirei. E aí já tem o blister exposto aqui. Eu já vou tirar também a tampa do blister. A gente poder ver melhor aqui as peças, né? E olha o tanto de item que tem com esse Luffy aqui. Cara, pô, esses braços, essas pernas aqui com hack. Muito foda que a Bandai mandou isso aqui. Finalmente, peças com hack, né? Eu queria muitos raios de hack também pra gente simular o hack completo. Mas só de ter isso aqui já dá um boom pra peça, cara. É muito legal que eles mandaram isso. E tem um monte de coisa legal aqui. A gente tem aquela animação dele meio Looney Tunes, né? Dele correndo no ar e saindo um ventinho aqui atrás. Muito da hora. A gente também tem esse óculos icônico dele enfrentando o Rob Lucci ali, também no começo do arco. E tem outras peças aqui, né? Ele repete muito o que a gente tem no Gear 50 ali de rostos. Mas, no geral, a gente vai conseguir ver as peças direitinho aqui, né? Eu vou tirar ele daqui pra gente ver as articulações dele também. Retirado do blister aqui, a gente já consegue ver o visual dele completo. Tá muito irado, galera. Gosto muito desse visual dele aqui representando o Egghead. Eu só gostaria que tivesse mais coisas aí representando o arco inteiro. Esse visual, ele é para representar o arco inteiro, mas se a gente pegar aqui os itens, se a gente comparar tudo que vem com ele baseia-se mais aí no começo do arco, né, quando ele já tá enfrentando o Lucci ali, e aí não tem tantas outras representações, como por exemplo aí com os Gorosei, que tem aquele momento do taco de beisebol, né, ele arremessando de volta os poderes, mas fica muito legal do jeito que tá já. Então já dá para representar muito bem o arco. Vamos ver como é que tá as articulações também. No caso, ele segue a mesma linha ali do primeiro lançamento, braços e pernas de borracha, articulações no abdômen, nas pernas e também aqui nas nuvens dele. E aí vamos ver melhor como é que tá as articulações, ver se tem alguma diferença em relação ao primeiro lançamento. E para começar chegando perto aqui, eu já quero destacar que ó, as nuvens, elas são bem fixas. Eu vou trazer o comparativo aqui, eu mostro também, o primeiro lançamento tem esse probleminha, ele fica caindo muito facilmente, e aqui a gente já não tem esse problema, né? Só se eu bater muito forte aqui, como eu tô fazendo. Olhando para a Red, a gente tem essa movimentação parecida, né? O pescoço dele, ele é bem livre aqui, a gente consegue movimentar muito bem. E aí eu consigo olhar para o lado, para o outro, giro aqui em torno do peg. Para cima tem essa limitação aqui, por conta do chapéu. Acho que é mais por conta do cabelo, mas a gente pode tirar o chapéu depois também para ver. E aí tem a articulação boa para ele olhar para baixo também. A articulação dos ombros estão boas também. Vai muito na linha dos primeiros lançamentos aí, nos lançamentos dos outros Luffys. Ele consegue articular muito bem aqui, cruza os braços tranquilamente. Aí, eu vou deixar aqui a parte da borracha pro final. A gente tem uma articulação boa também aqui no peg da mão. Então o pulso aqui ele tem total liberdade pra gente poder movimentar. Muito bom. Aqui no abdômen, vamos ver. Deixa eu tentar só movimentar ele aqui. Ele joga muito bem pra frente. Tá bem legal essa articulação. Joga muito bem para trás também o abdômen. Consigo movimentar ele até aqui. Aqui eu já estou combinando com a articulação da cintura também. Mas dá para ver que ele já tem uma boa liberdade aqui, né? A gente consegue movimentar muito bem e consegue fazer poses extremas tranquilamente. A gente tem essa articulação aqui no laço da cintura dele, que é para cima e para baixo, né? É giratória. E a articulação das pernas, vamos ver aqui, provavelmente bem parecido com o Luffy anterior, ó. Ele movimenta até aqui, esse é o limite dele, e aqui é meio de borracha também, então conforme a gente for articulando, ele vai pressionando mais aqui. Mas eu não recomendo tanto, né, para não deixar marcação, então poses extremas fica um pouco limitado, e isso é ruim, né? Ó, vou deixar aqui um pouco mais de perto para a gente ver como que ele pode marcar, porque isso aqui tudo é de borracha. E aí detalhe que a gente tem essa mesma limitação na lateral. Então, movimentando aqui na lateral, a gente pode ver que ele não sobe muito mais que isso. Bem ruim, eles poderiam ter repensado a
articulação dessas pernas. E, pô, isso aqui é um exclusivo Tamashii Web, né? Muito mais caro, galera. Isso aqui é falha da Bandai. E eu vou tirar ponto, não tem como não tirar ponto disso aqui. Mas beleza. Aqui a gente já tem a articulação do pé, por fim, né? Ele movimenta parecido aí com o outro Luffy. Ele só não tem a pontinha do pé, assim como o outro Gear 50 também não tem. Mas tá bom, aqui no tornozelo dele dá pra movimentar tranquilamente. E aí, por fim, vamos falar aqui das articulações com base nas peças de borracha. É só a gente movimentar aqui que ele vai fixando, né? Tem um arame aqui, é um pouco difícil de mostrar, mas eu forçando aqui eu deixo o braço na posição que eu quero e ele fica. E essa aqui é a limitação dele. Então eu não vou forçar tanto, até para não desgastar tanta borracha e acabar não rachando. No meu caso, eu já tenho o Luffy Gear 50 de 1 ano, num período aí de um ano e meio, e não tive rachamentos, não tive problema e eu articulo razoavelmente ele, né? Eu não deixo em poses muito extremas. Então acredito que isso aqui vai seguir a mesma linha, dá para preservar bem a peça. Então não precisa ter medo de articular para quem for pegar, mas fica esse adendo aí, caso for mexer muito nele, não deixa muito extrema a articulação, né? A pose no caso, para não acabar rachando a peça. Mas essa aqui é a limitação dele, eu consigo movimentar ambos os braços. Vou fazer aqui também. Aí ó, meio que eu já deixei os dois próximos aqui. Eu vou tentar deixar mais próximo ainda quando eu for fazer as poses dele segurando o óculos também, para representar os momentos do anime. Aqui na perna, mesma coisa, segue a mesma linha. Então, ó, conforme eu vou apertando, eu consigo modificar aqui o arame para ele fixar da forma que eu quero. Bom, agora eu vou trazer os itens também, tem muita coisa pra gente ver aqui, então bora lá. Já vou começar aqui falando dos itens pela head extra que vem aí pra gente colocar no Luffy. Eu acho que ambos os Luffys, eu não vi ele, né, no caso, sem esse fonezinho aqui, no Gear 50 com essa carinha. Mas eu acho que tem um momento dele ali que ele fica sem a camiseta e fica assim também. Então dá pra juntar ali, fazer um bem bolado. A única coisa que vai ficar ruim é porque, como tem a nuvem fixa ali no peito dele, vai ficar estranho, né? Então não faria muito sentido colocar ele, que é esse modo desgastado dele, né? Quando ele usa todas as energias dele e fica todo meio que enrugado aqui, meio com cara de velho. Mas esse aqui é feito mais pra gente usar no visual ali de Egghead com a roupa ali do Vegapunk. Então eu vou testar aqui. E ficou muito legal, cara, ó, muito bem expressivo aqui pra gente representar esse momento. E aí, falando das carinhas, outra coisa que me decepcionou bastante em relação às carinhas são essas repetições aqui. E por que eu falo repetições? É porque são as mesmas carinhas que vem com o Gear 50 ali de Wano. Então, cara, poderiam ter feito outras carinhas. Tem muito exemplo aí do que tem de expressão pro Luffy nesse modo aqui. Eu vou deixar alguns exemplos aqui na tela, só para vocês terem noção do desperdício que a Bandai teve aqui de relançar isso aqui. É um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, pô, eles não teve gastos a mais para fazer isso. E me incomoda, principalmente porque, novamente, isso aqui é uma peça cara e deveria ter o real cuidado, né? Uma dedicação equivalente ao valor que a gente paga aqui para a peça, né? Então, não são ruins as expressões, eu gosto das expressões, mas é que eu já tenho elas, então não faz tanto sentido eles relançarem. Mas para mostrar, né, e quem ainda não viu o Gear 50 base aí, né, no caso do Gear 50 Wano, a gente tem essa expressão feliz dele para simular ele rindo, ali bem legal, é muito boa essa expressão. A gente tem essa expressão mais bolada, que não é das minhas favoritas, mas é legal também, é muito bem feita. E por último a gente tem esse sorrisão dele, que também é legal também. E tá aqui o cabelo pra gente trocar com os rostos, pra gente poder simular esses rostos aqui sem o óculos, aquele outro cabelo fica com o óculos fixo, e aí a gente troca entre um e outro. Esse aqui é um dos itens mais irados que vem com essa peça. Cara, é muito legal. Essa aqui é uma representação icônica do Gear 50 aí pro Luffy, fica muito legal ali, principalmente se a gente conseguir deixar ele aqui meio que jogado no alto, né? Porque é bem cômico quando ele tá ali lutando e do nada ele dá uma corridinha no alto, tipo, sem apoio nenhum e sai correndo, voando mesmo, né? É bizarro, mas fica muito da hora. Legal que eles mandaram isso aqui e a gente vai ver como é que vai ficar também. Opções de mãos, a gente não tem tanto destaque aqui também. É mais opção fechada, opção de mão aberta ali relaxada e essa mão diferenciada aqui pra gente simular ele segurando óculos. É bem específica para esse momento, então é a única diferença que a gente tem de itens aqui relacionado às mãos. E finalmente as peças de hack, que a gente tanto pediu para a linha SHF Quartz, simulando aí os golpes do Luffy. Ficou muito irado, cara. Esse hack, esse degradê aqui pro preto ficou muito foda, muito bem feito. E a gente tem articulações aqui também, né? Então é um conjunto completo, galera. Ficou muito bom isso aqui. Articulações tanto aqui, né, quanto na mão também.
o pé e a mão muito bem articulado, assim como tá na peça. E é o hack, né? E, cara, olha o que a gente consegue fazer ainda, pô. A gente consegue usar os arames internos. Então é como se tivesse ali aquele kit do Luffy com os arames, tanto na perna quanto na mão agora, né? O Gear 50 anterior a gente tinha os braços, agora a gente tem os braços e as pernas. E eu consigo fazer pra todos. Consigo pegar o braço dele também aqui. E aí, pô, vai ficar muito irado. Primeiro, vou tirar a head dele aqui. E vou tirar o chapéu também aqui pra gente poder, né, fazer com mais calma, né? Eu não quero danificar a peça, mas ó, saiu tranquilamente, ó, bem tranquilo, galera. Eu quero pegar um braço de hack aqui pra testar. Deixa eu ver se é fácil, né? Cara, não foi tão simples não, mas encaixou. Beleza. Olha o que eu falei do cabelo sair com o óculos. Ele fica destacado. Aí dá pra usar com várias carinhas, né? Essa é a vantagem. E aí a gente tem aqui a expressão completa dele com a linguinha para fora. Tá muito irado. E aí peguei o rostinho dele mais bolado aqui e só pego a franja sem o óculos para poder completar o visual. É bem tranquilo de encaixar, não tem tanto problema. Pronto, temos aqui o rostinho completo. Volto aqui com o chapéu e com a head. Bem tranquilo de encaixar também. E pô, a gente já organiza aqui, ó. Faz uma pose bem rápida aqui. Cara, olha isso, galera. Muito irado, muito irado. Finalmente temos uma opção boa aqui para deixar o Luffy no modo de ataque com hack, cara. Muito da hora. Gostei demais disso aqui, tá? Isso aqui deixa a peça 1000 vezes melhor. Tem nem o que falar. Pô, e vamos ver como ele fica com a corridinha, né? Não posso esquecer disso. Então a gente tira a cintura dele aqui. Bem tranquilo de tirar também. Pego aqui a cintura dele correndo. Encaixo. Pera aí, deixa eu ver se é fácil. É o que eu consegui fazer aqui, galera. Ele fixou, mas eu não senti que encaixou tanto, tá? Mas tá bom. Eu acho que segurando com a base ali, a gente vai ter uma fixação boa. Ah, e a gente tem que tirar também aqui a faixa. Deixa eu tirar aqui. Só colocar na posição correta. Tem um pino pra gente poder colocar. Do mesmo jeito que tava nele e fica completinho. Pô, até troquei a carinha dele aqui porque não fazia sentido nenhum aquela. E olha só, cara, muito legal. Gostei muito. Ele vai ficar assim, tá? Vai ficar muito tempo assim na coleção. Até chegar o Kizaru, né? Eu vou deixar ele lutando com o Kizaru com certeza. Mas tá muito irado essa pose. Isso aqui representa muito o Luffy no Gear 50, cara. Essa é a representação ideal dele. Fora as outras carinhas icônicas que já veio com ele aí. Mas essa é uma muito icônica. Essa pose em si. E eu gostei bastante. Vamos ver agora comparativo de tamanho, né? Eu quero ver ele junto com o Gear 50 e com outras peças da linha. E aí, como comparativo, eu trouxe aqui todos os Luffys que eu tenho, oficialmente lançados pela Bandai. A gente tem o Luffy de East Blue, tem o Luffy de Wano, na versão... o de Wano mesmo, né? Da versão de Onigashima, mas só que ele quebrou, então eu transformei ele nesse Luffy aqui baseado em Punk Hazard. Aí juntei as mãozinhas aí, depois eu posso mostrar se vocês quiserem aí como que eu fiz esse custom. Não só esse, como esse custom aqui também de Dressrosa. Se vocês quiserem, comentem aí que eu posso trazer aqui pro canal também. Aí a gente tem os Luffys no modo Gear 50, né? Tem aqui o Luffy de Egghead e basicamente são todos os Luffys que eu tenho. Sobre escala não tenho o que falar, parece que tá tudo certo, tá acompanhando bem os outros Luffys. E aí detalhes que a gente pode ver também, vou aproximar um pouquinho aqui, é em relação aos braços dele. A gente consegue ver aqui que esses braços, por mais que eles sejam de borracha, eles são bem equivalentes aqui ao braço do Luffy de East Blue. Então vamos fazer essa troca também, eu quero mostrar para vocês como é que fica, não só os braços como as pernas. As pernas eu já vi, né, eu já acompanhei aí alguns reviews e eu acho que essas pernas têm um detalhe ali no peg que impede da gente usar o do East Blue, mas pelo menos os braços a gente consegue testar sim. E galera, seguinte, eu tentei tirar aqui os pegs pra gente simular ele com o braço do Luffy de East Blue, e eu não consegui, parece que tá bem fixo aqui, e realmente não dá pra tirar, eu tentei forçar bastante, e até pra não danificar a peça, né, uma peça muito cara, eu vou evitar fazer isso, mas o que eu quero mostrar aqui é exatamente como que ficaria em relação ao tom de pele, porque eu já tinha visto isso, e não sei se dá pra pegar no vídeo, mas o tom de pele desse Luffy aqui, ele é mais claro, enquanto o de East Blue é um pouco mais escuro, né, então não combina de qualquer forma, mas seria uma opção para quem quer evitar ali os braços de borracha. E os das pernas tem o problema do peg, realmente eu não consigo trocar, então vou ficar devendo também. Para quem quiser fazer esse custom, eu não recomendo, né? Só se você tiver muito dinheiro aí,
porque é basicamente se arriscar e danificar isso aqui, né? Eu não vou esquentar, né, para tirar o plástico e deixar mais mole, porque esse aqui é o Luffy definitivo aqui no modo Gear 50 para mim, e ele vai ficar assim. E outra coisa que eu quero fazer também, vou trazer mais perto aqui o Luffy de Egghead com o visual do Vegapunk. Vou tirar essa cabeça dele aqui e vou, né, colocar o chapéu de volta. Mantenho o mullet e plugo só a cabeça dele aqui pra gente ver como é que ele fica. E aqui tá o Luffy, todo cansado, todo ferrado depois de uma luta. Fica muito irado, né? Deixa eu puxar mais a câmera aqui. Muito legal, cara. Essa opção aqui tinha que ter, não tinha jeito. Tava faltando aqui só isso pra completar aí todas as carinhas aí possíveis do Luffy, né? Transformado e destransformado no Gear 50. Muito legal, né, galera? Agora vou voltar com o Luffy aqui, vou voltar com a caixa dele, todos os itens dele também e vamos pro veredito. E pro veredito, galera, decidi trazer o Luffy aqui com a coleção. Faz bastante tempo que eu não mostro a coleção de One Piece, como que tá. E o último vídeo que eu trouxe aí foi o Bug, mas eu não cheguei a mostrar as atualizações, né? A gente tem aqui o Tite, né, o Barba Negra, a gente acabou não vendo aqui no canal, eu não consegui trazer ele ainda. Se vocês quiserem review aí, deixem no comentário aí, que talvez eu traga mais pra frente. Mas focando no Luffy, falando nele aqui, a gente tem algumas considerações, né, cara? Eu gostei muito dele, não tenho o que dizer em relação ao personagem, né, a representação do Gear 50 aí de Egghead, muito bem feito, inclusive, a parte do visual dele. E as peças, né, os itens que vieram com ele, completa muito bem. Mas um ponto muito importante que a gente tem que falar é que esse é o segundo lançamento dessa versão do Gear 50, né? Ele é uma versão diferente, né, mas é o Gear 50 ainda. A gente tem uns pontos para considerar aqui, principalmente em relação ao que a Bandai já errou no outro, que seria as articulações ali, né, as articulações dos braços que não tem. Essa parte de borracha é interessante ali para os effects, mas eu não queria que ficasse dependendo de articulação de borracha, né, que pode danificar a peça a longo prazo. Então eles deveriam ter mandado a articulação aqui. Também tem a questão das articulações das pernas não serem tão boas e eles terem reaproveitado elas para cá, o que foi um desperdício, né? Eles poderiam ter consertado esse problema. E cara, esse aqui é um exclusivo Tamashii Web, eu repito, é uma peça cara, não é barato isso aqui, então eles teriam que ter melhorado muito. É claro que os itens estão muito legais, mas isso não apaga os problemas dele, então eu meio que passei um pano ali em relação ao primeiro lançamento, né? Porque realmente, como o personagem é um personagem dinâmico, né? A gente consegue fazer muitas poses. Eu vou deixar umas fotos aí para vocês verem. É uma peça muito legal. E quem for adquirir ele pela primeira vez vale muito a pena, com certeza. Eu dei um 10 no primeiro lançamento, mas esse aqui eu vou tirar ponto. Eu vou dar um 8,5 porque, como segundo lançamento, a Bandai teria que ter melhorado muita coisa nele. Se vale a pena ou não, depende muito também do preço que vocês vão encontrar. Então vou dar uma dica aqui, a gente tá no período aí de Black Friday /11/11, que tá rolando aí umas promoções, principalmente aí na China, que é onde a gente consegue encontrar ele, porque ele ainda não lançou aqui no Brasil oficialmente, então é um importado. E aí a gente consegue encontrar ele aí na faixa de 500 a 600 reais, que é o preço mais em conta dele, né, considerando o lançamento dele que foi nessa faixa mesmo. Então isso já considerando imposto, claro. Então essa faixa de preço aí, se vocês encontrarem, tá valendo a pena ainda. Pra mim, ele é muito legal, é uma peça muito bem feita, porém ele peca em muitas coisas bobas que poderiam ter sido consertadas dado o primeiro lançamento. No mais é isso, e novamente, é uma peça muito legal, como a gente pode ver aqui na coleção, fica muito irado com as outras peças aqui, principalmente esse nicho aqui de Egghead, tá muito bacana, e ele só perde justamente por conta dessas outras questões. Mas e aí, estão gostando dos vídeos? Digam aí nos comentários, se gostou deixa um like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar o vídeo também para apoiar. Bom, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais.